Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília. E essa aqui é uma quarta aula, um quarto vídeo de um curso de Estatística Aplicada ao Jamove, tá? Nesse vídeo aqui, meu objetivo é mostrar para vocês algumas aplicabilidades em relação ao uso de filtros dentro do Jamove, ok? Que é uma funcionalidade bastante interessante quando a gente quer selecionar determinados dados que a gente quer incluir ou não dentro da nossa amostra, tá? Então, digamos que você tem uma base de dados e você quer usar somente uma parte dessa base de dados, você não quer usar todos os dados que fazem parte dessa base, ok? Então, o Jamove ele vai dar a possibilidade de você filtrar quais são as variáveis, quais são os dados que você quer que entra na sua análise de dados, ok? Aqui eu tenho uma base de dados, né, que é uma base de dados fictícia, né, no qual eu apliquei uma pesquisa, né, supostamente apliquei uma pesquisa para poder avaliar, através de um teste clássico de atenção, um grupo de participantes, tá? Esses participantes, eles faziam parte do gênero masculino, feminino e não binário, tá? Eles tinham escolaridades entre ensino fundamental e ensino superior, sendo que alguns participantes, eles não tinham a escolaridade completa, tá? Então, tem alguns participantes que não tinham escolaridade completa. Aqui em CPT, né, é uma sigla para variável, né, ou melhor, para o desempenho de um teste chamado de Continuous Performance Test, tá? Que é um teste clássico de atenção dentro da psicologia cognitiva, ok? E aqui é o tempo médio, né, de resposta dos participantes dentro dessa tarefa, tá? Então, na variável CPT, quanto maior o valor, né, que varia entre 0 a 100, né, melhor o desempenho do participante. Enquanto na variável RT, que é o tempo de reação, quanto menor o valor, melhor o desempenho do participante, tá? Então, eu tenho essa base de dados aqui hipotética e eu quero filtrar alguns dados, ok? Aqui no lado direito da tela, né, eu tenho aqui os outputs de algumas análises descritivas que eu fiz, tá? Então, basicamente, o que foi feito aqui foi basicamente uma contagem total do número de participantes que fazem parte da minha amostra, né? E eu separei aqui por gênero e por escolaridade, tá? Mas, no geral, eu tenho basicamente 130 observações, 130 participantes que participaram dessa pesquisa, ok? Eu fiz uma separação aqui, né, de acordo com o gênero do participante. Então, eu tenho 44 do gênero feminino, 40 do masculino e 46 não binários, tá? E também fiz por escolaridade, tá? Sendo que a escolaridade que tem mais participantes aqui é ensino superior. Eu tenho 7 participantes com escolaridade incompleta aqui também, tá bom? Eu também fiz uma análise descritiva bem básica aqui, né? Então, eu peguei o valor do N total para cada uma das minhas variáveis, né? Então, o tempo de reação, a idade dos participantes, né? Que foi medido de uma forma contínua aqui, e o Continuous Performance Test, né? O desempenho do Continuous Performance Test. Tirei a média dessas variáveis, a mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, tá? E coloquei isso aqui dentro de um gráfico, ok? Então, esse gráfico aqui é o Blockspot, tá? Para quem não conhece, então, nesse gráfico aqui a gente tem uma representação bastante completa em relação às variáveis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, nessa linha, a representação da mediana, o quadradinho aqui no centro, o valor da média, tá? As barrinhas aqui seria a dispersão dos dados, tá? Os quadrados aqui representam em relação às separações de quartis, tá? E essas linhas aqui, né, representam em relação à densidade, tá? A gente vai ver sobre densidade melhor quando a gente for falar sobre análise de normalidade, tá? Mas basicamente o que mostra aqui pra gente é que basicamente a gente tem múltiplos padrões de agrupamento aqui dos participantes nessa variável, tá? Que é o tempo de reação. E os pontinhos aqui representam basicamente o valor, né, assumido por cada um dos participantes que fazem parte da minha amostra, tá? Então, eu tirei cada um desses gráficos aqui, né, para cada uma das minhas variáveis, então, tempo de reação, idade e o desempenho no Continuous Performance Test, tá? Note que tem alguns participantes aqui, né, algumas bolinhas que estão numeradas, tá? Isso significa, basicamente, que esses participantes, eles são outliers dentro da minha amostra, ok? Então, esse gráfico aqui, ele mostra pra gente, né, se tem um participante que ele tá com um desempenho, né, um valor sendo apresentado ali muito discrepante em relação à amostra, tá? Então, esse participante aqui da linha 65 e esse participante aqui da linha 93 são participantes que têm desempenhos muito diferentes em relação à distribuição, né, da minha amostra. Eles estão muito longe, né? São os outliers. Aqui em idade a gente tem muitos outliers, né? São basicamente participantes que têm idades muito elevadas, tá? Que basicamente jogam a minha média lá para cima, ok? Aqui no Continuous Performance Test não, tá? E, de forma complementar também, né, e não menos importante, a gente tem aqui uma estatística descritiva em relação a cada variável separada por gênero, né? Então, você tem aqui a idade dos participantes, né? E quantos participantes
ou melhor, a idade média dos participantes do gênero feminino. Então, ou seja, 44 participantes fazem parte do gênero feminino e elas têm idade média de 27 anos com um desvio padrão de 8,9, tá? Então, fiz essa análise aqui para relação à idade, ou melhor, cada uma das variáveis aqui e o gênero dos participantes, e também fiz em relação à escolaridade aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, no ensino fundamental, eu tenho 16 participantes que têm idade média de 31,7 anos e desvio padrão de 12,2 anos, certo? Então, basicamente aqui são os dados que eu tenho, tá? Um dos meus objetivos aqui, então, é filtrar alguns dados baseados em relação a alguns pressupostos teóricos da minha pesquisa, tá? Um ponto que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu vou aqui, posso ir tanto aqui na variável, na aba variáveis ou na aba dados, tá? E eu vou ter a opção aqui de utilizar filtros, ok? Então, eu vou clicar aqui em filtros, ele vai me dar a opção, né? Vai abrir essa caixinha aqui de me dar a opção de escrever um determinado filtro, ok? Então, basicamente, os filtros aqui no Gmove, eles funcionam por meio de uma simples sintaxe, né? Uma sintaxe bem simplificada aqui para a gente poder descrever que tipo de operação que a gente quer fazer em relação a cada uma das nossas variáveis, tá? Então, aqui, a gente tem a opção de adicionar mais filtros, né? Que eu estou adicionando um filtro, ele aparece aqui também na minha planilha, tá? Eu posso deixar esse filtro ativo ou inativo, ok? E eu posso adicionar determinadas funções, tanto matemáticas, quanto selecionar as variáveis que vão fazer parte dessas funções por meio dessa função aqui, né? Então, clicar aqui nessa caixinha, ele vai abrir aqui para mim selecionar uma determinada função, tá? Então, digamos que eu quero fazer um filtro usando, por exemplo, a média de alguma variável, tá? Então, eu posso clicar aqui, se eu clicar 2 vezes, ele vai colocar a função aqui para mim, e digamos que eu quero tirar a média aqui, né, da variável idade, tá? Então, eu só clico aqui novamente em idade, ele já vai adicionar aqui a idade dentro da média, ok? E aí, né, ele filtraria isso de alguma forma, tá bom? Mas a gente não vai usar necessariamente essas funções aqui nesse exato momento, tá? Na minha pesquisa aqui, na minha pesquisa hipotética, eu quero fazer um filtro em relação à idade dos participantes, ok? Então, se a gente for aqui, né, nessa tabelinha aqui que mostra em relação à variação da idade, vocês vão ver que eu tenho participantes que têm tanto 15 anos de idade, ou seja, são menores de idade, quanto participantes que têm até 60 anos de idade, tá? Dentro da psicologia cognitiva, é bastante comum que testes cognitivos de atenção, por exemplo, eles façam recortes, né? Então, essa amostra aqui seria considerada uma amostra extremamente heterogênea, né? Porque você tem participantes muito jovens aqui, que é esperado que eles tenham melhores desempenho de atenção, quanto participantes muito idosos aqui, né, que poderiam ter prejuízo em relação à sua capacidade de atenção, tá? Então, um filtro que eu posso fazer aqui é basicamente selecionar participantes dentro de um intervalo de idade, né? Ou seja, eu quero participantes nem muito novos, nem muito velhos, tá bom? Um critério que é utilizado geralmente dentro da psicologia cognitiva é participantes entre 18 anos de idade e 30 ou 35 anos de idade, tá? Vamos nos basear, então, em relação ao critério de que eu só quero participantes, né? Eu quero fazer que minhas análises elas se baseiam somente em participantes que tenham entre 18 anos de idade e 35 anos de idade, tá? Para poder fazer isso aqui, né, é muito simples, tá? Então, eu posso vir aqui na função e selecionar a variável que eu quero filtrar. No caso aqui, é a variável idade. Então, eu clico 2 vezes aqui na variável idade, tá? Para mim poder selecionar o tipo de operação que eu vou fazer aqui, basicamente eu vou utilizar os símbolos que a gente utiliza para poder delimitar valores de igual, diferença, maior ou menor, tá? Ou operadores booleanos, né? Se você for fazer critérios aqui concatenados, né? Então, por exemplo, o AND, o OR ou NOT, tá? Quem já mexeu, né, com funções condicionais no Excel está bem familiarizado com isso aqui, tá? Mas, de acordo com os meus exemplos aqui, vou mostrando para vocês em relação a cada um desses operadores, ok? Então, eu quero participantes que eles tenham idades, né, que sejam maior ou igual a 18 anos, tá bom? Então, o símbolozinho aqui de maior, tá? E o símbolozinho de igual, tá bom? E eu quero que o valor, né, da idade seja de 18 anos, tá? Porém, eu quero também fazer um filtro em relação a participantes que são muito velhos, né? Então, com esse filtro aqui, né, inclusive se eu der um enter aqui, ele já selecionou para mim aqui os participantes que têm mais de 18 anos, né, ele vai aparecer aqui para mim participantes que foram excluídos, tá? Então aqui, quando tiver um xizinho, né, e a linha do participante estiver sombreada, basicamente esse participante está sendo desconsiderado em relação à amostra, ok? Então, por exemplo, anteriormente a gente tinha 130 participantes, agora a gente tem 125 participantes, ou seja, 5 participantes aqui seriam participantes menores de idade, tá? Mas eu quero fazer um outro filtro ainda, né? Eu quero que os participantes que sejam incluídos dentro da minha amostra também tenham idades abaixo de 35 anos,
tá? Então, para poder fazer isso, eu posso usar um concatenador, né, AND, né? Ou seja, eu preciso que esses dois critérios eles sejam atendidos ao mesmo tempo, tá? Então, para poder fazer isso, eu vou pegar aqui novamente, selecionar minha variável idade, então eu escrevo idade. Tá passando um helicóptero aqui, tá, gente? Eu seleciono a variável idade e vou determinar que os meus participantes eles precisam ter idades menores, tá? Opa, sigo errado aqui. Menor ou igual a 35 anos, tá? E quando eu der o Enter aqui, ele vai aplicar toda essa fórmula aqui pra gente, tá? Então, notem aqui que o número de participantes que foram excluídos aqui, ele aumentou, né? Então, por exemplo, esse participante aqui, que fazia parte da linha 2, né? Era um participante masculino, né? Do ensino médio, que ele tinha 60 anos, tá? Aqui tem ensino médio que tem 60 anos, tá? E ele foi excluído, tá? Esse aqui também tinha 45 anos e foi excluído, 47, 50 anos, né? Ou seja, eu filtrei vários participantes aqui, tá? Eu saí aqui do filtro, se eu quiser voltar, é só clicar aqui novamente em filtro, que ele volta aqui para essa opção, ok? Então, basicamente aqui eu consegui aplicar um filtro no qual eu selecionei somente os participantes que têm idades entre 18 anos e 35 anos de idade, tá? Sobrando para mim 96 participantes aqui no geral, tá bom? Um ponto importante aqui que é legal de olhar, né, é que anteriormente, eu tinha alguns outliers aqui em idade, né? Então, quando eu fiz esse corte aqui, né, em relação a participantes que têm entre 18 e 35 anos de idade, o meu output aqui ele já se atualizou automaticamente e mostrou os dados atualizados, né? Então, agora eu não tenho mais outliers aqui relacionados à idade, porque eu fiz esse recorte aqui em relação à idade dos meus participantes, tá? Um outro caminho que eu poderia usar aqui é fazer várias concatenações dentro da fórmula aqui, mas utilizando essa opção de mais, tá? Eu utilizei aqui diretamente o AND, mas eu não necessariamente precisaria disso. Eu poderia pegar aqui, né, digamos que eu queria usar essas duas fórmulas. Eu poderia clicar em mais aqui, ele vai abrir uma nova função para mim. Note que já tem um símbolozinho do AND aqui, né, então eu precisaria repetir. E poderia só falar aqui que eu quero que essa variável idade também seja... tenha valores que sejam menores do que 35 anos, né? Então, basicamente vai funcionar da mesma forma aqui, tá? Então, os dois caminhos aqui eles são possíveis, ok? Certo. Então, eu já fiz um primeiro filtro aqui em relação às variáveis da minha idade, tá? Mas eu também quero fazer um filtro em relação à escolaridade dos meus participantes. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, eu tenho participantes que têm ensino incompleto, né? Ou seja, eles são analfabetos. Eles não têm nem ensino fundamental completo, tá? Esses participantes, eles podem adicionar um certo tipo de viés dentro da minha amostra. Então, eu só quero participantes que têm ensino médio completo até ensino superior completo. Ou melhor, ensino fundamental completo até ensino superior completo. Porque eu quero assumir que todos os meus participantes, por exemplo, conseguem ler, né? Então, se o participante ele colocou não incompleto aqui no meu questionário sociodemográfico, eu não tenho essa garantia, tá? Então, eu vou aqui novamente em filtros, e agora eu vou adicionar um novo filtro aqui, né, para a variável escolaridade, tá? Então, eu vou clicar aqui em mais, né, ele vai adicionar um outro filtro aqui. Note aqui que a gente tem agora, né, os filtros sendo aplicados aqui em relação a que eu adicionei, né? Então, esse primeiro filtro aqui relacionado em relação a selecionar participantes que têm idades menores, ou melhor, filtrar participantes que têm idades menores que 18 anos, participantes que têm idades maiores do que 35 anos, e agora eu vou colocar um filtro aqui para poder falar sobre escolaridade, tá? Uma forma da gente selecionar os participantes que fazem parte da minha escolaridade, né, é entender quais são os padrões de escolaridade que a gente tem, tá? Então, se eu clicar aqui em cima da variável escolaridade, ele vai mostrar aqui os níveis que fazem parte dessa variável, que é uma variável nominal, tá? Então, eu tenho ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e os participantes com escolaridade incompleta, ok? Então, sabendo disso, eu posso vir aqui e escrever a minha fórmula, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, escolaridade, tá? Eu posso tanto escrever quanto selecionar a variável por aqui, então só precisaria clicar duas vezes aqui que ela seria selecionada, ok? Então, eu vou colocar escolaridade aqui, eu vou adicionar aqui, ó, um símbolo de igual, tá? No Jamove ou no R, né, o símbolo de igual sozinho, ele não tem muita função, tá? Para que o símbolo de igual ele signifique igual aqui, a gente precisa colocar dois símbolos de iguais, tá? Então, escolaridade igual, igual, tá? Então, eu quero que seja incluído pessoas que têm escolaridades igual a... Eu vou adicionar aqui aspas duplas, né? E vou adicionar uma das minhas variáveis, ensino fundamental, ok? Então, fazendo isso aqui, eu já posso apertar Enter, né? E ele já vai selecionar os participantes que têm escolaridade de ensino fundamental, tá? Notem que os dois filtros aqui eles estão ativos ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho aqui é um resultado de 9 participantes que têm tanto idades entre 18 e 35 anos e têm ensino fundamental, ok? Porém, eu posso, né, adicionar mais condições, né? Porque eu não quero só ensino fundamental, eu quero também outros participantes. Então, eu vou colocar aqui um OR,
tá? Por que OR? Porque, basicamente, eu quero que os participantes eles tenham ou ensino fundamental, ou ensino médio, ou ensino superior. O que eu não quero é escolaridade incompleta, tá bom? Então, eu vou colocar um OR aqui, né? Eu vou colocar novamente aqui, ó, escolaridade, tá? Igual. Agora eu vou adicionar aqui aspas duplas, tá? Quando a minha variável é uma variável de texto, né? Sempre é importante você adicionar as aspas duplas, tá? No caso aqui é uma variável categórica, a gente coloca como aspas duplas. Aqui, por exemplo, eu não precisei colocar aspas duplas porque é um número, tá? Então, não foi necessário, mas aqui precisa, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, ensino médio, tá? Com acento, porque na minha base de dados está com acento, tá? Então, na hora de vocês escreverem isso aqui, tomem bastante cuidado para ver se vocês estão adicionando com acento, ok? Então, se eu apertar Enter aqui novamente, olha, então ele já aumentou aqui, ele já atualizou aqui o número de participantes que eu tenho. Agora, eu tenho 45 participantes que têm escolaridades entre ensino fundamental, ensino médio e idades entre 18 e 35 anos, ok? Mas não paro por aqui. Eu quero também participantes que têm ensino superior, tá? Então, vou colocar aqui OR, né? Escolaridade, ok? Igual, aspas duplas, né? E vou colocar aqui, ó, ensino superior, ok? Tome muito cuidado para fazer nenhum erro aqui, tá? Vocês têm que escrever exatamente como está escrito na sua base de dados, tá? Clicando no Enter aqui, ele vai selecionar todos os meus participantes que têm tanto ensino fundamental, quanto ensino médio, quanto ensino superior, né? E que têm idades entre 18 e 35 anos, tá? A minha amostra inicialmente era de 130 participantes, agora eu tenho aqui 90 participantes, ok? E se eu olhar aqui nos gráficos aqui, né? Os gráficos eles vão se ajustar basicamente em relação à presença desses participantes aqui na minha amostra, ou seja, o output ele é automaticamente atualizado, ok? Gente, eu mostrei para vocês aqui, né, que eu tenho basicamente 4 variáveis, né? Então, ou melhor, 4 níveis da minha variável escolaridade, né? Ensino fundamental, médio e superior, e incompleto, tá? Eu só queria retirar o incompleto da minha amostra, né? Ou seja, a minha fórmula aqui, ela não está elegante, porque eu basicamente selecionei tudo que eu quero incluir, né? Sendo que eu queria excluir somente uma variável, tá? Então, se eu quisesse deixar essa fórmula mais elegante, eu poderia fazer o seguinte, em vez de usar o símbolo de igualdade, né, o que me obrigaria a fazer cada uma das condições que eu quero que sejam incluídas, eu posso simplesmente excluir uma determinada variável da minha amostra, tá? Para poder fazer isso, basicamente, eu posso usar o símbolo de diferença, tá? No Jamove, o símbolo de diferença ele é marcado pela exclamação seguido do ponto de igual, né? Um símbolo de igual, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu quero que a escolaridade dos meus participantes ela seja diferente, né, da escolaridade que está escrita como incompleto, ok? Então, fazendo isso aqui, basicamente, eu faço novamente aquele filtro, ou seja, ainda estou com 90 participantes aqui, só que de forma muito mais elegante, de forma muito mais resumida aqui também, tá? Mas eu fiz daquele jeito também para poder mostrar para vocês em relação ao uso do igual, tá? Se eu quisesse o contrário, né? Se eu quisesse incluir somente o incompleto, né? Então, eu poderia colocar igual aqui, né? Que ele selecionaria somente os participantes que têm escolaridade incompleta, ou seja, 6 participantes, tá? Mas no caso aqui, na minha pesquisa, é importante que os participantes eles tenham, no mínimo, ensino fundamental, ok? Que totalizou aqui 90 participantes, ok? Certo. Então, eu tenho os 2 filtros aqui, e os 2 filtros eles estão ativos, tá? Eu posso selecionar somente um filtro, né? Digamos que eu quero todos os participantes de todas as idades. Basta eu clicar aqui em ativo, né? Que ele vai basicamente inativar o filtro. Ele vai mostrar agora os participantes que fazem parte de todas as escolaridades, menos o incompleto, né? Que a gente viu que era 6 participantes, mas desconsiderando em relação ao meu critério de idade, tá? Ou posso fazer o contrário também, né? Eu posso desselecionar aqui a escolaridade, ele vai selecionar somente os participantes a partir do filtro de idade, tá? Mas, na minha análise aqui, eu quero os 2 filtros ativos ao mesmo tempo, ok? Vamos adicionar um outro filtro, tá? Vamos adicionar um filtro agora, nos baseando em relação ao desempenho dos participantes no Continuous Performance Test, tá? Um ponto que eu vou colocar de critério aqui de corte é aqui. Eu quero que meus participantes, eles tenham um desempenho, né, que seja superior a 20% do total da tarefa, ok? Então, a minha variável aqui, ela varia entre 0 a 100, tá? Então, no mínimo, para o participante ser considerado dentro da minha amostra, ele precisa ter um desempenho superior a 20, digamos assim, tá? Para poder fazer esse critério aqui, né, eu posso vir aqui novamente em filtro, né? Ele vai abrir novamente a aba do filtro aqui e vou adicionar um terceiro filtro, tá? Nesse filtro aqui, eu vou considerar a variável CPT, né, que é o Continuous Performance Test, ok? E aí eu vou selecionar os participantes que têm desempenho maior ou igual a 20, né? Que são os participantes que têm desempenho a partir desse limite que eu delimitei aqui,
tá? De 20%, ok? Então, feito isso, né, ele excluiu para mim aqui, ó, 5 participantes, tá? Então, são 5 participantes que tinham um desempenho muito inferior, tá? Então, esses participantes pode ser que eles não tenham entendido a tarefa, pode ser que eles tenham se distraído, pode ser que eles tenham feito a tarefa de qualquer jeito, né? E isso fez basicamente que eles tivessem um desempenho muito ruim, tá? Então, eu vou tirar esses participantes aqui também da minha amostra, tá? E por fim, né, uma dica extra aqui também é que eu posso fazer um filtro aqui também em relação ao tempo de reação. Tá? Então, o meu tempo de reação, ele está sendo apresentado para a gente aqui por meio de milissegundos, ok? Então, 0,216 significa basicamente 1/5 de 1 segundo, ou seja, é um tempo muito, muito rápido, tá? Porém, isso é comum, né, para tarefas de cognição, né? Então, a gente vai ter desempenhos aqui que vão variar, né? Basicamente, né, se a gente olhar aqui em relação às nossas tabelinhas, né, o desempenho dos participantes eles vão variar, né, entre um determinado valor e outro determinado valor, que a variável está carregando aqui. Vamos ver o resultado aqui. Do nada, né, o negócio parou de carregar, tá? Aqui, atualizei para ele poder carregar. Então, o tempo de reação mínimo aqui dos meus participantes foi de 0,01, ou seja, foi muito rápido, tá? Isso aqui a gente nem pode considerar como um tempo viável, tá? Porque é um tempo que ele ultrapassa a capacidade consciente da pessoa perceber um estímulo, ok? E o participante ele teve 1 segundo aqui de tempo, tá? Ou seja, teve gente que respondeu muito rápido, e teve gente que respondeu de forma muito devagar, tá? Isso pode demonstrar muitas flutuações, né, do desempenho dos meus participantes, né? Tanto alguém que não prestou nada de atenção, né, ou seja, demorou muito tempo para poder prestar, ou o participante que apertou qualquer tecla ali, nem viu o estímulo, né, e apertou qualquer tecla, tá? Então, eu quero filtrar esses participantes também, ok? Então, eu vou aqui em dados, vou em filtros e vou adicionar um outro filtro, tá? E aqui vai uma dica extra para vocês, porque até o momento aqui eu utilizei concatenadores, né, baulineanos, tá? Ou seja, essas fórmulas de igual, de maior, de menor, de or ou and, né, no caso aqui, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou utilizar uma fórmula matemática para poder delimitar o meu critério aqui em relação à inclusão dos participantes de acordo com o tempo de reação, tá? Essa fórmula matemática ela vai se basear no seguinte: meus participantes, eles têm um desempenho médio, né, que eu consegui avaliar por todos os participantes aqui, tá? Então, para mim poder olhar esse desempenho médio de todos os participantes, sem os filtros, eu vou desativar esses outros filtros aqui que eu tinha adicionado, ok? E vou lá na minha última tabelinha, né, que é essa tabelinha aqui, ó. Então, ó, o tempo de reação médio dos meus participantes é de 382, né, e desvio padrão de 0,15, ok? Então, esse aqui seria o desempenho médio dos meus participantes, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso filtrar os meus participantes de uma forma que eu quero que os meus participantes eles não tenham um tempo de reação que seja superior o valor da média mais 2 desvios padrões, tá? Ou eu também não quero que os meus participantes eles tenham, né, um tempo de reação que seja inferior ao valor da média subtraído por a multiplicação de 2 vezes o valor do desvio padrão, tá? Ou seja, eu quero que meus participantes eles fiquem com desempenhos aqui intermediários em relação à média, né? Ou seja, 2 desvios padrões para cima, 2 desvios padrões para baixo. Se ultrapassar esses desvios padrões, eu vou excluir da minha amostra, tá bom? Então, para poder fazer essa fórmula aqui, tá? Eu vou fazer basicamente o mesmo processo. Eu vou selecionar aqui a minha variável, né, que é a variável RT, tá? E eu vou dizer para a minha variável que eu quero participantes que tenham RTs que sejam menores, né, do que o valor da média, né? Ou seja, o valor da média aqui é 382, tá? E eu quero que esse valor da média ele não seja o valor critério sozinho, né? Eu quero que esse valor da média ele seja somado por 2 vezes, né? O símbolo de vezes aqui, né, vai ser usado aqui como asterisco, tá? Então, 2 vezes o valor do desvio padrão, que o valor do desvio padrão aqui é de 0,156, ok? Então, esse é um critério. Eu quero que o tempo de reação ele seja menor, né? Ou melhor, eu quero que ele tire todos os tempos de reação que sejam menores do que o valor da média mais 2 vezes o valor do desvio padrão, né? A gente está se baseando nesses valores aqui embaixo, tá? Se eu clicar em ativo aqui, basicamente ele já vai fazer um filtro aqui em relação a esses dados, né? Então, ele vai calcular aqui, tá? Eu acho que é porque eu estou usando o OBS, então o Gmove está um pouquinho lento, né? Isso vai ser um problema para os próximos vídeos. Mas vamos ter fé aqui que ele vai calcular. Deixa eu selecionar uma variável aqui. Aí, voltou. Tá? Então, aqui, ó, ele diminuiu 3 participantes. Ou seja, 3 participantes tinham um desempenho, né, de tempo de reação que era menor do que um desvio padrão,
multiplicado por 2, né? Então, esse participante aqui, por exemplo, o participante 93, tá? Mas ainda não acabou, né? Porque eu disse que eu queria tanto participantes que têm desempenho, né? Que eu queria tirar os participantes que têm desempenho inferior quanto superior, tá? Então, eu posso fazer uma concatenação aqui, usando um booleano de AND, tá? Que eu quero que as duas formas elas aconteçam ao mesmo tempo, tá? Novamente, eu vou selecionar a variável RT, né? E eu vou selecionar aqui que os participantes eles precisam ter desempenho maior, né? Ou seja, desempenho superior ao valor da média, que é de 0,382, né? Subtraído, tá? Subtraído. Perdão, gente, eu acho que aqui é o valor superior, né? Porque é o valor de mais aqui. É isso mesmo, valor superior, agora é um valor inferior, né? Subtraído por 2 vezes o valor do meu desvio padrão, né? Que é o valor de 0,156, né? Vou dar um Enter aqui e agora ele vai aplicar novamente o filtro para mim, tá? Então, ele tirou aqui alguns participantes. A minha amostra agora é composta por 126 participantes, ok? Então, basicamente, né, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que a gente consegue aplicar fórmulas matemáticas para poder utilizar filtros também, tá? Que é uma viabilidade aqui da gente poder aplicar, tá? Eu tinha desativado aqui só para a gente poder ver o efeito dessa última fórmula aqui, nesse último filtro, tá? Mas agora eu vou ver os valores totais, né, das minhas amostras aqui, né, com os 4 filtros ativados, ok? Então, né, agora a minha amostra ela é composta por 82 participantes, né? Eu tive uma diminuição significativa da minha amostra, tá bom? Um ponto interessante aqui é que fazendo esse corte em relação ao desvio padrão aqui, né, do tempo de reação, eu basicamente excluí os outliers, né? Então, eu peguei um determinado critério e eu falei assim, ó, eu não quero participantes que estejam 2 desvios padrões acima da média, né? E ele cortou todos os participantes aqui que estavam acima da média, tá? Ou seja, ele deu uma limpada no meu gráfico e deu uma limpada nos meus dados também, né? O que facilita na hora da gente fazer algumas outras análises, ok? A mesma coisa a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, nos gráficos de idade, separado por gênero, né? Como também em gráficos em relação ao desempenho do Continuous Performance Test separado por gênero e também do tempo de reação separado por gênero, ou seja, a ausência de outliers, né? E a mesma coisa aqui também em relação à idade separada por escolaridade, né? Agora a gente tem só 3 escolaridades, ó, ainda sobrou um outlier aqui, né? Um participante de 87, ele teve um desempenho, né, no Continuous Performance Test igual a 20, né, que foi o desempenho, o critério mínimo que a gente estabeleceu, né? Então, ele está aqui, mas ainda assim, ele é um outlier. Eu poderia aumentar, né? Eu poderia aumentar o valor aqui do meu critério do meu filtro em relação ao desempenho do CPT para incluir participantes que tenham um desempenho acima, sei lá, de 25, por exemplo, né? Aí esse participante aqui ele deixaria de ser um outlier, tá ok? E aí, aqui também em relação ao tempo de resposta, né? Aqui a gente ainda tem um participante que tem um tempo de resposta dentro dessa amostra aqui, que é um pouquinho superior em relação à média, tá? Mas aqui não tem tanto problema, ok? Foi só os filtros que eu adicionei, tá bom, gente? Gente, então basicamente era isso, né? Eu queria mostrar para vocês em relação a essa funcionalidade bastante bacana aqui do Jamur para a gente poder aplicar filtros, tá? Então a gente pode aplicar filtros tanto utilizando fórmulas matemáticas, tanto utilizando operadores booleanos, né? De igual, de menor, de diferente, tá? E também, né, a gente pode utilizar, né, eu não usei nenhuma aqui, mas também essas funções matemáticas aqui do próprio Jamove, tá? Mas aí vocês têm que tomar um pouco de cuidado aqui, porque isso aumenta um pouco em relação ao nível de complexidade em relação ao controle dessas variáveis. Por exemplo, eu preferi usar, né, escrever o valor da média aqui, porque a gente tem uma fórmula cíclica aqui, né? Eu estou me baseando em relação ao valor do output da minha variável, né, que é a minha variável tempo de reação aqui. Deixa eu achar a tabelinha dele aqui, que está aqui, ó. Eu estava me baseando em relação à média desse tempo de reação aqui, né, para poder calcular novamente a média que seria atualizada pela amostra, tá? Ou seja, se eu tivesse utilizado aqui a fórmula min, né, da variável RT, dessa forma aqui, né, provavelmente daria erro, tá? Deixa eu ver, inclusive, aqui se vai dar erro, né? Não deu erro, tá? Mas existe a possibilidade de dar erro aqui, certo? Então, a gente poderia ter feito dessa forma aqui, mas eu não recomendo de qualquer forma, ok? Gente, muito obrigado, tá, por ter assistido o vídeo até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à aplicação dos filtros no Jamove, vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder, tá? Eu vou ficando por aqui. Te vejo vocês no próximo vídeo, né? O tema do próximo vídeo vai ser em relação à transformação das variáveis. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, as calculadoras e o transformar aqui dentro do Jamove. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!